Que Estamos apareceu aí, online, deixa eu ver, estamos online, já estamos online, Creuza Borges, e finalmente. estamos atrasados 5 minutos. Olá, pessoal, desculpem aí o atraso, tivemos um problema técnico e já estamos resolvidos. E é isso, vou esperar mais aí um minutinho para ver quem vai entrar. Tá entrando gente aí? Tá entrando gente, já tem 5 pessoas na live, hein, Creuza? Eu Olha, sou sucesso a na sexta-feira. sucesso. Sexta-feira Santa. É hoje que tem a Paixão de Cristo, não é? Teria, né? Não tem nada hoje. Não, mas teria, deveria, né? Teria, mas teria um monte de coisa. A gente está em quarentena, não tem nada. Não tem nada. Ah, e é isso. Então, vamos lá. Já tem 7 pessoas. Então, vou começar falando umas coisinhas aqui Sete é o para quem número. tá. Oi? 7 é um bom Sete, número, Dragão 7. isso. É isso aí. E é com o Dragão 7 que estamos aqui, com a representante mor do Dragão 7. Sou eu. Então é isso. Para quem já está aí na rede aí, para quem já está conectado, se puder também já mandar o link para os amigos, a gente agradece. Seguinte, essa já é a segunda live. A primeira foi com o argentino Sérgio Mercúrio. Ele não, ex-El Titiritero de Banfield. E então vamos começar nossa live aqui. Já vou dar uns recadinhos. Que é quem quiser sair, fica à vontade. A live está aberta para quem quer entrar, para quem quer sair. Mas quem quiser ficar aqui até o final será muito bem-vindo. Quero só dizer que eu vou anotar o nome de quem saiu, tá? Tá bom. Se for do grupo, então, Vou anotar. esse aí não vai ter mais taça de vinho free. Se quiser sair, pode ficar à vontade, mas eu já estou fazendo uma lista aqui. Vou pegar até uma caneta. Muito Pode... bem. Então, é o seguinte, gente, eu vou abrir aqui para a Creuza Borges, fazer umas perguntinhas. A gente vai conversando ao longo da live. Espero fazer aí dentro de 1 hora e espero que dê para abrir para as conversas, tá? Quem quiser ir fazendo pergunta, fica à vontade, mas não vou ler agora. Vou tentar abrir aí, faltando uns 10, 15 minutos para terminar a live. Eu tô vendo que a Maísa está aqui, Maísa Minervino, seja muito bem-vinda. O Thiago Fagundes, o Marquinhos está aí, hein? Marcos Barros está aí, Creuza. Ah, Marquinhos. Isso, já temos 12 pessoas, hein? Então já vou começar, tá? Em Temos respeito a público. essas pessoas que já estão. Temos público. Bom, boa noite, pessoal. Sou o Ailton Rosa. Estou começando aqui a nossa live Papo Inquieto com a nossa convidada aqui, Creuza Borges, diretora, atriz, produtora, criadora do Circuito de Teatro em Português e que está à frente do Grupo Dragão 7 já há alguns bons anos. O Grupo Dragão 7 é uma companhia de teatro paulistana que está comemorando 32 anos. Então, já vou começar abrindo aí para a Creuza, para ela se apresentar. Já falei, mas ela se apresente da forma que ela quiser. E falar um pouquinho desse histórico do Dragão 7, como começou, de onde surgiu, qual foi a ideia. E é isso. Pode começar, Creuza Borges. Apresentou, meu nome é Creuza Borges, sou diretora do Dragão 7, sou produtora de intercâmbios com países de língua portuguesa. Comecei a dirigir o espetáculo depois que o fundador do grupo saiu, que foi o Pascoal da Conceição. Como surgiu o Dragão 7? Eu quero contar essa parte do Dragão, que é muito interessante. Nós nos conhecemos, eu, Pascoal, Wagner, alguns atores, mas eu e Pascoal, que a gente ainda tem mais contato até hoje, a gente se conheceu no Núcleo Step. E o Núcleo Step era do Carlos Alberto Sofredini, era uma companhia de teatro grande, que tinha acho que 16 pessoas, não sei. E isso foi até 1988. E o Pascoal saiu do Núcleo Step e fundou o Grupo Dragão 7. 7 porque era o ano do dragão no horóscopo chinês, em 1988, e o Pascoal colocou o nome no grupo de Dragão 7, ele e os outros atores que estavam junto com ele, e, bom, enfim, e a gente ficou com o Dragão, e aí depois, um ano depois, eu vim para o Dragão, que foi em 89. Então, o fundador do grupo é o Dragão, é o Pascoal da Conceição, foi o Pascoal da Conceição, o Wagner Luiz Alberto, e mais alguns outros atores da época. Depois ele voltou para o Oficina com o Zé Celso e
o grupo ficou comigo e eu passei a dirigir. E essa é a história resumida assim de como surgiu o Dragão 7 e agora já tem 32 anos. E por esse grupo já passaram muitos artistas, muitos artistas. Muito bem, inclusive, para quem não sabe, eu faço parte do grupo Dragão 7, já há alguns aninhos também, né, Creuza? E estamos aí, resistindo, superando os Covid da vida, né? Bom, nós vamos superar, mas nós não vamos, ninguém será, nós não seremos mais o mesmo. Isso a gente já sabe. não, pois é. Então, Creuza, legal. Fala um pouquinho, depois que você assumiu das montagens do Dragão 7, dos espetáculos, pode falar brevemente e depois, quando você for falar da barca, eu vou pontuar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? O Alto da Barca é um espetáculo que atravessou esse tempo todo que eu dirijo o espetáculo. Inclusive, eu comecei a dirigir como personagem. Quando o Pascoal foi embora, e alguns outros atores também, a Leona Cavalli também fazia parte do elenco do Alto da Barca na época, e a Leona também foi para o Zé Celso. Eles foram fazer, acho que, Bacantes. E aí eu não queria chamar um outro diretor de fora para dirigir o grupo, para não perder a maneira que a gente trabalhava, que é essa energia que o Pascoal tem e que ele deixou no grupo, inclusive. E eu pensei, eu vou dirigir, eu vou substituir a peça, mas como eu faço o Diabo do Alto da Barca do Inferno, então como o Diabo recebia todos os personagens, aí eu comecei a dirigir como Diabo. Então eu, fazendo o Diabo, dirigia a peça e a entrada dos outros personagens e atores, claro. E foi assim que eu comecei a dirigir. Eu, como personagem, não como Creuza Borges, diretora. E daí, depois dessa direção como Diabo, dirigir do Alto da Barca, eu comecei a dirigir os outros espetáculos da companhia, porque aí eu já me senti mais segura também. Aí eu fiz As Filhas da Terra, Brasil Outros 500, Os Negros, do Jean Genet, que nem foi uma montagem, foi só uma leitura, um trabalho de texto. Que mais? Deus lhe dê em dobro, fizemos o musical com Dexter, que é um rapper, O Mundo Mágico de Oz, não de Oz, O-Z, Oz, com outra conotação. Pena que era uma montagem que a gente já tinha feito e a gente repôs. Enfim, eu acho que eu já dirigi uns 8 espetáculos do Dragão, de 1994 para cá, que eu tenho dirigido espetáculos, os espetáculos do grupo. Mas até 94, 93, por aí, o Pascoal que era o diretor. Mas eu comecei a dirigir como personagem, que foi o Alto da Barca do Inferno. O Pascoal da Conceição, para quem não sabe, tô vendo que tem muitos amigos aqui. Tá? A Anete tá te mandando um beijo aqui, falando que você é maravilhosa. O Edivaldo também está aqui. Os amigos estão aqui. Paulo Lage. Bom, Marquinhos mandando beijo e o Luiz Campos chegou. Disse, cheguei. E o Paulo Lage está dizendo, Diabo diretor. Ou diretor Diabo, Paulo Lage. Depende do dia. Mas falando do... Eu dirijo como Diabo até hoje. Mas quando eu como diretora, encarno logo o Diabo para dirigir, imagina. Eu sei. Mas como eu estava falando, o Pascoal da Conceição, para quem não sabe, é o nosso incrível, fantástico doutor Abobrinha Castelo Rá-Tim-Bum. É um grande artista que nós temos aqui em São Paulo, no Brasil. Um grande cara. Desculpa, Creuza, falhou para mim. Não sei se está falhando para as pessoas aí em casa. Mário de Mas Andrade. falhou aqui, repete. Mário de Andrade, claro. Também. Hoje atua. Ele ele faz o Mário de Andrade já há alguns anos e continua fazendo. É incrível o que ele faz, como o Mário de Andrade. O Carlos Paiano, o Pascoal tá aí, Pascoal chegou. Tá dizendo, Creuza, é grande. Tem um amigo também, o Drico de Oliveira, o Carlos Paiano. Vão chegando, gente, por favor. Temos algumas pessoas aqui na live, em 16, 17, vai caindo, Creuza. Depende do pedaço de roupa que você vai mostrando, tá bom? Bom, então, saindo, eu já falei que eu estou anotando aqui, né? Legal. Mas deixa eu só colocar aqui, o Dragão 7, pessoal, é um grupo que já tem uma estrada aí de 32 anos e já viajou para alguns países, né? Entre eles Portugal, que é o
país que a gente mais visita. Moçambique, Angola, que mais, Creus? Espanha, né? E Cabo Verde. Cabo Verde. E Brasil, que, né, todos os cantos desse país também. Mas Portugal, o Dragão 7, você tem uma relação já de alguns anos com o país. Fala um pouco dessa relação, de como o grupo foi parar lá e de como você agora faz esse diálogo Brasil-Portugal todos os anos e muitas vezes por ano. Eu sempre quis fugir do Brasil, né? Essa coisa de viajar para outros países, acho que vem de quando eu era adolescente, que eu queria fugir do país. Mas não porque eu não gosto do Brasil, mas eu queria ir para o planeta Terra inteiro. E quando eu comecei a fazer teatro, o teatro me possibilitou. Então, por incrível que pareça, o primeiro país que nós fomos foi para Galiza, não para Espanha, para Galiza. Eu só descobri que eu não estava na Espanha quando eu cheguei lá. E você descobre muitas coisas viajando, né? Inclusive todo o seu amor e respeito pelo teu próprio país. Eu descobri isso saindo do meu país. Quando eu saio daqui e olho para cá, eu volto cada vez mais apaixonada pelo meu país, pela minha casa, que é aqui, que é o Brasil. Mas como eu estou na arte, eu estou no teatro, eu sempre quis contracenar, conhecer. Esse é o nosso ofício, né? A gente tem curiosidade, a gente quer mais, quer conhecer mais. Então, através desse projeto de intercâmbio, que não só eu que faço, que muita gente faz na arte, eu pensei, o cinema ele dialoga melhor, né? Ele faz coproduções e tal. E diante da impossibilidade dos anos 80, 90 no Brasil, eu pensei, o intercâmbio vai possibilitar a gente de abrir nossa cabeça, conhecer mais coisas. Então, o primeiro país que nós fomos foi para Espanha, para Galiza, mas especificamente para Galiza, foi perto de Santiago de Compostela, em Ourense, foi um lugar uma cidadezinha pequena, mas perto de Santiago. Isso em que ano? Foi em 1997, 96, um negócio assim. 97, porque em 98 foi a primeira participação do grupo, que foi na Expo 98 em Lisboa, Portugal. A gente foi com o Alto da Barca do Inferno. E de lá para cá eu tenho ido a Portugal, teve anos que eu fui 2 vezes por ano. E aí comecei realmente a fazer esse projeto de intercâmbio com países de língua portuguesa. Mas é claro que quem recebe dentro desse projeto sempre, quem recebia mais era Portugal e Brasil. E aí eu pensei em fazer um encontro aqui no Brasil de todos os países. Começou com essa interação com Portugal desde 1998, que eu conheci também o pessoal do Arte Imagem, que é o diretor, através do diretor Zé Leitão. Então, o Zé Leitão, ele abriu essa possibilidade, desse desejo, dessa vontade que a gente tinha, não só eu, como todo mundo que participava do grupo na época, de fazer um trabalho, de mostrar o nosso trabalho em Portugal. Não só uma participação na Expo 98, mas também participar dos festivais. E aí eu comecei a levar outros grupos também, não só o nosso, mas abrir caminho para outros artistas também. E foi gente de Curitiba, do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, do interior da Bahia, que é Camaçari, não só Salvador, atores que... Isso tudo dentro do projeto de intercâmbio que eu nomeei Circuito de Teatro em Português, que virou um festival e que a gente reuniu aqui em São Paulo os 8 países de língua portuguesa. Nós fizemos 13 edições até agora. O ano passado, por impossibilidade financeira, não aconteceu. E agora deve ter um segmento, esse festival, como festival internacional. É claro, internacional porque também eu quero expandir, quero abrir, quero contracenar com a América Latina, que a gente é muito voltado para a Europa, mas a gente virou para a África através dos países de língua portuguesa, foi muito enriquecedor. E agora eu quero a América Latina, agora eu quero mais, e eu acho que a gente pode contracenar mais com outros países. Então eu estou com um desejo de fazer o Festival Internacional do Dragão 7, estou batalhando para isso, mas as impossibilidades estão, mas logo quando a gente conseguir tirá-las da frente, isso vai acontecer. Então, o festival não morreu, o Circuito de Teatro em Português, ele continua, só que agora de uma outra forma, mas como é uma mostra de teatro,
e a língua nossa é o português. É claro que a parte dos países de língua portuguesa vai ficar muito mais presente, mais forte no festival. Mas isso também vai abrir a possibilidade da gente contracenar com outros países também, que não só os países de língua portuguesa. Claro. Eu não sei, fez uma pergunta, eu fui embora, não sei nem que onde eu estou mais na pergunta, mas eu acho que é isso que você estava perguntando. É isso, você sinta-se livre, você é a convidada, você que manda nessa bagaça. Mas você estava falando, perdão, desculpa, eu acho que hoje a conexão está ruim, ou o meu computador, não sei, está falhando para mim. Às vezes fica cortando um pouco o teu áudio. Tá. Repete, por favor. Não, eu falei que eu ia tomar uma água tônica. Você pode continuar. Entendi. Tá, você falando do Dragão, do circuito nesse tempo todo. Fala um pouquinho então da importância do financiamento, do apoio, de onde vem o dinheiro. Dragão 7 financiou isso tudo sozinho, teve apoio de governos anteriores, não teve. Como isso facilita para a gente, para levar o teatro, não só o teatro, mas levar o nome do Brasil para outros países? Conta um pouquinho aí, se você puder. Então, até 2014, e coincidentemente até 2014, nós tínhamos de 2008 a 2014, 2003, quando eu comecei, a 2014, eu contei com o apoio do governo, mas não só do governo federal, que a gente tinha o projeto, para a gente sair para fora, a gente tinha um projeto de intercâmbios, não é? E aí a gente tinha os apoios das passagens e tal. Isso não acontece já há 4 anos ou 5, não sei. Mas aqui em São Paulo, foi possível realizar esse festival em São Paulo, o Circuito de Teatro em Português, com o apoio do governo do Estado de São Paulo, da prefeitura, de outras gestões, não nessas 2 últimas, do governo federal também, mas mais com o governo estadual e com as prefeituras, porque como é um circuito, eu fui buscar apoio de cada prefeitura. A gente já chegou a levar o festival a 19 cidades do estado de São Paulo. Então, cada prefeitura entrava com um pouco, cada prefeitura entrava com a parte da grana para poder realizar. E também quem ajuda a realizar são os artistas que vieram. Quem ajudou foram os artistas, porque eles não ganham cachê. Eles revertem o que seria cachê para as passagens aéreas. Então, os artistas que vieram nas 3 edições são coprodutores desse festival, porque todos colocaram dinheiro do bolso para participar. Quando nós viajamos, você faz parte do grupo, você sabe, a gente também, de uma certa forma, põe o dinheiro do bolso, porque o dinheiro que a gente recebe de cachê, a gente reverte nas passagens aéreas. E quem está realizando os projetos culturais há muitos anos são os artistas. Porque, por mais que o governo apoie, ele apoia sempre com uma pequena parte, nunca é inteiro. O edital é para 100 mil, te oferecem 60. Mas, enfim, o governo atuava mais, está atuando bem menos. Tanto é que o ano passado não realizei o festival. Então, espero que depois que a gente sair dessa quarentena, o quadro mude e a gente tenha maior possibilidade de realização lá no campo da arte, que é muito importante, que a gente está vendo agora. Por exemplo, agora na quarentena, os artistas têm um grande papel na saúde mental, inclusive, das pessoas. Eu acho que o nosso trabalho, quando parecia que a gente não era nada, não valia para nada, de repente, eu acho que começa a se perceber a importância que tem não só o teatro, como a música, principalmente a música, o cinema, o teatro, as artes plásticas, enfim, fotografia. Então, é isso. A gente sempre teve, de uns anos para cá, não tem nada, 0, e eu espero que isso volte a acontecer. Pois é realmente muito importante quando um governo federal, estadual ou municipal, ou uma empresa apoia a cultura, né, apoia o teatro. Só no caso do Dragão 7, quando a gente viaja com o Alto da Barca do Inferno, para Portugal, por exemplo, são 12 pessoas. Isso tem um custo muito alto, né, de passagens, de hotel, alimentação, não é barato, não é barato. E normalmente
a gente volta para Portugal sempre porque as cidades pedem. A Casa das Artes das cidades que a gente viaja, elas pedem, então a gente nunca consegue não levar, né? Então acaba tendo um custo muito alto, e não só para a gente, mas outras companhias, é muito importante. E você falando dos artistas, né, como a gente agora está se provando que a gente se faz necessário, é isso. Outro dia eu estava até conversando com um amigo, os Instagrammers, os YouTubers, a maioria deles estão sem assunto nessa quarentena, né? Porque a maioria deles não tem o que falar, não tem conteúdo, não tem nada. Só tem os lugares luxuosos, as belas paisagens, né? A academia, os belos pratos que eles comem. Só isso. Com a quarentena, isso morreu, acabou. Então não tem. Aí as pessoas se veem voltando para os artistas, né? Porque os artistas têm o que falar, ou seja, pela sua trajetória, ou seja, o teu trabalho. Vai uma banda fazer uma live para mostrar o seu trabalho, vai um poeta recitar o seu trabalho, o trabalho de outros, enfim. Essa quarentena, o Covid está vindo para mostrar o quanto o artista se faz necessário. E é isso. Perdão. Não só, como muitas outras coisas. Sim, a quarentena claro. está dando muitas outras coisas. Mas eu acho, você falou tem uma coisa assim que está muito forte agora na quarentena, é a gastronomia, né? A gastronomia tá muito forte, as pessoas estão dando receita, tá uma coisa bacana. Tem um lado... É o que dá para fazer em casa, né? Hã? É o que dá para fazer em casa. O Drico está dizendo aqui, o Drico Oliveira é um artista de Suzano. Ele está dizendo: eu participei de uma edição deste festival e espero que continue sendo realizado, pois precisamos de encontros assim. Drico, ele continua. Não sei se você pegou o anterior, em que momento você chegou aqui na live, mas o circuito ele se transformou num festival. Ele está numa breve pausa. O ano passado, em função de questões financeiras, né, mudanças de governo e tudo que a gente já sabe. E agora, em função da quarentena, do Covid, para a gente sofre muito isso. Hoje, por exemplo, dia 10 de abril, nós estaríamos agora, não estaríamos aqui nessa live, nós estaríamos no aeroporto. Exatamente hoje, nós iríamos para Portugal, para fazer uma temporada de 20, 25 dias, com alguns espetáculos, inclusive o Alto da Barca do Inferno. Então a gente sente muito isso também, por não realizar o festival e por não realizar o nosso trabalho, né? E que a gente gosta tanto, a gente gosta de mambembar por aí. Mas, com ou sem dinheiro, a gente gosta de circular. Não é só o nosso trabalho. Para você ter uma ideia, foi criado em Portugal, na cidade de Arcos de Valdevez, uma mostra de teatro brasileiro. Nós criamos, que está na 12ª edição, que agora a gente mudou para uma mostra de teatro de língua portuguesa, para englobar os outros países, os PALOPs, Portugal, Brasil. Não vai se chamar Circuito de Teatro em Português, mas o Dr. Nuno, que é diretor da Casa das Artes, nomeou como uma mostra de teatro de língua portuguesa. E não só nós iríamos daqui do Brasil, mas também o grupo Girassol, de Moçambique, estava indo com a gente, que é o diretor é o Joaquim, e também um grupo de Portugal também participaria dessa semana, que seria de 16 a 20 de abril agora. Nós iríamos no dia 10, a gente estaria embarcando hoje, porque nós iríamos dar uma oficina lá, uma oficina espetáculo. Então a gente leva o espetáculo chamado Aquário, que é um espetáculo novo que a gente está terminando e vai estrear aqui no segundo semestre, e faz uma oficina com atores portugueses e eles participariam com a gente na apresentação lá. Então, não é só uma mostra que você chega e se apresenta, você tem uma interação com os artistas de lá, você tem uma troca artística, de criação, de vivência. Então, cultural, encontros, a importância do festival, né, que eu tomo cuidado aqui de fazer seminários, oficinas, para que outros artistas participem, tenham contato com diretores que vêm de fora. Isso é muito importante dentro de um festival, né? Por isso que da importância dos festivais acontecendo e permanecendo, né? Da manutenção desse tipo de projeto. Então, tudo que a gente tinha de possibilidade foi cancelado. Sim. Quem sabe a gente consegue
realizar em 2021, talvez. Tomara, tomara. Aqui na linha de conversa aqui, a gente tem o Paulo Lage, que é português e já está convidado para essa live aqui, que participou já do circuito de teatro em português algumas vezes. Tem o Luiz Campos também, diretor da CIA Los Puercos, também participou de uma edição do circuito. Está convidado também, Luiz, já sabe disso. Temos o Eliel Ferreira, um amigo brasileiro que vive na Itália, já trabalhou muitos anos com o Dario Fo, um grande cara, um grande amigo. A gente tem também aqui o Santana. Santana também, um artista moçambicano que participou do circuito de teatro em português também algumas vezes. Hoje ele está morando na China, no foco da coisa, né? E está trabalhando como artista na China. Ele também vai participar dessa live aqui para falar um pouquinho dessa trajetória dele. Mas é isso, eu estou alertando a Creuza aqui para ela saber quem é que está seguindo a gente aqui, fora os amigos todos, né? Agora, Creuza, me fala um pouquinho dos espetáculos novos. Eu tive uma ausência do Dragão 7, eu entrei no Dragão 7 acho que em 2006, 2008 eu fui a primeira vez para a Europa com o Dragão 7, com o Alto da Barca do Inferno. Fiquei mais um tempo, depois me ausentei para fazer outros trabalhos. Voltei praticamente em 2012, né? Fazia umas substituições. Voltei em 2012 e de lá para cá, 2013, de lá para cá o grupo também fez algumas montagens novas, né? E eu participei de algumas. Então, fala um pouquinho aí brevemente do Pés na Estrada, do Pés na Estrada, que é um espetáculo de clown, do espetáculo para bebês e do Portal Encantado e também do espetáculo novo agora que a gente estava em processo e teve que interromper um pouco em função da pandemia. Fala aí rapidamente para a gente. Antes do Pés na Estrada, porque assim, o Dragão 7 sempre foi meio irreverente assim na linguagem e tal. Então a gente ria muito, porque a gente comentava que o primeiro espetáculo para criança que a gente fizesse ia ser proibido para 18 anos, então não tinha jeito. Então passou-se muitos anos até a gente se arriscar a fazer um espetáculo para criança. Criança é outro departamento. E aí os primeiros que vieram aqui trabalhar comigo, e praticamente eles fizeram o espetáculo sozinhos, foi o Tom Lima e o Daniel Demes. Eles fizeram o Branco e Chocolate, que é uma brincadeira com o branco e chocolate. Então, algumas pessoas conhecem e tal, são os palhaços. E eles fizeram a gente fez um trabalho, criação deles dois, assim, e levamos até para Portugal esse espetáculo para criança, que foi hilário. Foi um garoto até se jogou para trás numa das apresentações e falou: ai, que eu vou morrer e tal, de tanto que ele ria. E aí eu olhando para aquilo, eu tinha medo de trabalhar com esse público, na verdade. Essa é a verdade, né? E aí, falei, eu quero trabalhar para criança. Eu comecei a assistir, eu não assistia a peça, eu olhava para as crianças. E aí veio o Pés na Estrada, que também vocês ajudaram, você, a Letícia Bortoleto, o Daniel Demes, e são 3 palhaços. E vocês fizeram o espetáculo praticamente sozinhos. E eu ficava olhando aquilo e falando, quando que eu vou participar disso? Eu preciso, como diretora, eu ficava falando, coordenando, mas na verdade a criação foi de vocês, né? Você está me ouvindo ainda? Tô ouvindo. Um negócio na tela. Bom, enfim. Aqui, então, você está falando, eu estou prestando atenção, mas estou também mexendo aqui nas coisinhas. Aí eu tinha uma ideia, aí eu tinha uma vontade de fazer um espetáculo para bebês, que isso me despertou dentro do projeto de intercâmbio que a gente faz, né? Eu conheci o trabalho da Elisa, que veio de Macau, também da China, mas é uma portuguesa, fez um trabalho com bonecos, que me sensibilizou bastante e tal, e eu tinha vontade de fazer um trabalho desses. E aí comecei a pesquisar, e aí fiz o Portal Encantado, dentro do trabalho que eu gosto de fazer mesmo com os atores, as atrizes que levantaram o espetáculo comigo, que é a Marisa Mainardi e a Mônica Negro, você fez a assistência de direção, você preparou as meninas para os bonecos, porque é um espetáculo que também trabalha com bonecos. Enfim, eu só sei trabalhar assim, com a junção de trabalho de muita gente. Então, não dá para dizer assim, o trabalho do Dragão... É do Dragão 7 mesmo, não é meu, é do Dragão. E aí tem o Portal Encantado, tem o Pés na Estrada, que é um espetáculo de clown, né, de palhaços. O Portal Encantado, que é um espetáculo para bebês, que é um xodozinho assim, meu, que a gente não teve oportunidade de mostrar ainda. Estreamos no Teatro das Artes, mas o
teatro fechou, a gente deve voltar assim que reabrir tudo. O Alto da Barca do Inferno é um espetáculo por história do grupo, tudo que aconteceu com esse espetáculo, a importância que ele tem para mim, no meu coração, eu vou fazer sempre. E agora a gente estava trabalhando no Aquário. Aquário como um planeta transparente. E aí foi interrompido, só que não. Ele continua acontecendo na minha cabeça, eu estou aqui mexendo, olhando para isso, porque é claro que quando terminar a quarentena, isso... Eu não vou fazer um espetáculo sobre a quarentena, que nem disse o nosso amigo Sérgio, jamais. Mas é claro que essa experiência, isso que a gente está vivendo, vai estar lá no espetáculo. Já estava, e agora vai estar lá. Então, é um espetáculo que fala desse momento que a gente está vivendo agora no planeta Terra, como se fosse um globo transparente e a gente olhasse para as ações dos seres humanos e tal. É isso. E assim que terminar, então foi meio que interrompido, né, nossa viagem para Portugal para continuar o nosso projeto de intercâmbio. Foi interrompido a nossa temporada no Teatro das Artes e o trabalho que a gente estava fazendo, que há muito tempo que não conseguia trabalhar assim com o grupo. A gente estava tendo preparação corporal, dança, percussão, com música ao vivo, fazendo pesquisas sobre a ancestralidade nossa africana, indígena, até europeia, enfim, fazendo mesmo um trabalho de pesquisa e tal. E estava muito bom assim trabalhar, estava muito instigante, só que aí de repente não dá para arriscar e ficou cada um na sua casa, mas eu não parei de pensar e acho que ninguém parou de pensar na peça e assim que for possível da gente se encontrar, a gente vai retomar o trabalho e fazer mesmo ele esse ano. É isso. Claro, legal. E esse trabalho novo que a gente estava realizando e com essa matriz africana toda, esse trabalho todo, fala um pouquinho também dessa relação do Dragão 7 com Angola e Moçambique, as viagens, os espetáculos, os grupos parceiros. E dentro do projeto de intercâmbio, a gente tem os nossos interlocutores, a gente tem gente em Guiné-Bissau, a gente tem em São Tomé e Príncipe, a gente tem... Ele vai roubar a cena, né? Eu não me deixo. A gente... Pior é da vizinha. A gente tem Angola, a gente tem em Moçambique agora, como eu falei, o pessoal do Grupo Girassol, que é o Joaquim, que é diretor, nós participamos do festival dele, agora ele iria participar com a gente desse projeto de intercâmbio lá em Portugal, em Arcos de Valdevez. Nós já fomos ao festival do Elinga Teatro, em Angola, que o diretor é o Mena Brantes. A gente já foi em festivais, não só em Portugal, a gente já participou do festival do Teatro Arte Imagem com o Zé Leitão, lá o festival Fazer a Festa, com a Luísa Pinto também, que fez a mostra dela de teatro de língua portuguesa, que ela era diretora do Teatro Constantino Neri, em Matosinhos. A Luísa também é uma colaboradora desse festival que eu realizei 13 edições. Ela também tem o festival dela que me convidou. E a gente faz essas colaborações. Eu participo do festival deles, eles participam do meu. A Companhia de Teatro de Braga também, desde 2004, participou em várias edições do Circuito Teatro em Português, com o diretor da companhia, que é o Rui Madeira. O Teatro de Braga, a companhia, eles foram parceiros por muitos anos, né, do Dragão, né, no circuito. Eu considero que são parceiros, porque o Teatro Arte Imagem, o teatro, a companhia da Luísa Pinto, que é a diretora Luísa Pinto. Narrativa Ensaio, né, o grupo dela. Oi? Narrativa Ensaio, o grupo da Luísa. A diretora do Teatro Constantino Neri, a companhia era de lá, depois mudou para Narrativa Ensaio. A companhia da Luísa Narrativa Ensaio, que, aliás, amanhã, dia 11, a Luísa vai estar fazendo uma leitura dentro do festival que o Sátiros está realizando, dentro dessa quarentena. Festival aí rolando, né, em lives. Então, amanhã a Luísa também vai estar no ar aqui. Convido todo mundo que está aqui na sala para acessar e assistir. É uma leitura de um texto que ela vai fazer amanhã, a Luísa Pinto. E aí tem o Rui Madeira, da Companhia Teatro Braga, tem o Dr. Nuno, lá da Casa das Artes de Arcos de Valdevez, tem Famalicão, que é o Dr. Álvaro, que eu já estive lá com outras companhias em
em Famalicão. Tem muitos colaboradores, gente que recebe a gente em Portugal muito bem, desde 1998, quando a gente foi à Expo 98, não é? E o circuito, o festival que eu realizo aqui vem muito disso, que eu falei, bom, eles recebem a gente, então agora a gente tem que recebê-los. E daí que surgiu o festival. O João Branco também, de Cabo Verde. Legal. Aqui no João Branco. a gente tem colaborações com o Festiluso, que é do Piauí, que é do Pelé, Francisco Pelé. Também é um parceiro no festival. No Amazonas também, o Douglas Rodrigues, que também faz o festival lá, que também foi para Portugal com o espetáculo de Manaus. Então, é uma rede de colaborações de artistas que realizam todos esses... Você fala assim, o governo participa... A participação do governo, pelo menos da nossa parte, ela é mínima. Então, quem paga, quem realiza, são todos esses artistas que eu citei aqui. Fora os atores, né, que muitas vezes trocam o seu trabalho pela experiência, o que eu acho um absurdo. Eu pretendo que isso mude em breve. A Maísa Minervino, vou colocar aí na tela, ela falou, está colocando, fale mais sobre o projeto para bebês. Porque assim, você disse, né, que você tinha um certo receio aí de trabalhar com esse público infantil, com a criança. E então, você passou esse estágio, essa fase, e já foi para o bebê. Como é que foi, como é que está sendo essa experiência de trabalhar montar um espetáculo para bebê? De zero, qual é a faixa etária aí? É de 6 meses a... Eu acho que até 5, 6 anos dá para assistir na boa, assim. Mas quem me mostrou esse espetáculo, fora a inspiração que eu tive com a Liliana Rosa. A Liliana Rosa é uma artista portuguesa que veio para o Brasil, ficou 6 meses fazendo uma residência com o Dragão 7 e depois ela não voltou mais para Portugal. Claro que teve um processo aí de ir e voltar. E ela é do Rio de Janeiro, ela mora no Rio hoje. E ela é uma artista que, para mim, no Brasil, ela é a fundadora do teatro para bebês, que é a Liliana Rosa. Então, a maioria da pesquisa, o princípio disso veio com a Liliana Rosa. Já conhecia o trabalho da Liliana. Depois, dentro do festival Circuito de Teatro em Português, veio a Elisa, que trouxe um espetáculo de bonecos para bebês dentro do festival. E eu vi a reação da plateia. A Elisa é uma artista de Macau. De Macau, da China. A Elisa. Então, eu fui fazer uma oficina com crianças de 6 anos, 5, 4, 7, 8, no Brás, por conta própria. Eu cheguei lá num condomínio que eles abriram as portas para mim e umas crianças se inscreveram, crianças pequenas mesmo, e eu contava história. O projeto era esse, eu contava história para elas e elas desenhavam a história para mim. E eu ia fazendo perguntas e tentando perceber o imaginário da criança, porque eu não queria fazer um espetáculo para a criança sem saber o imaginário dela, o que ela espera, como ela vê. Então foi até os bonecos, quando eu pedi o Lucas que fez os bonecos pra gente, né? Lucas Luciano é um artista bonequeiro, um ator. O bonequeiro fez bonecos maravilhosos. E eu até pedi que ele seguisse a linha de uma criança que tem uma visão não tridimensional. Então, até tem boneco que ele fez chapado mesmo, que vem através da visão da própria criança. Então, quando a gente estreou no Teatro Sérgio Cardoso no final do ano passado, a gente já teve uma pré-estreia lá, uma curta temporada, 2 semanas só, foi uma surpresa para mim. Ver os bebês de 9 meses na beira da sala Pascoal, né, querendo invadir o palco. E a mãe puxando, e eles invadindo, e a mãe puxava. Aí foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia o que ia dar, né, o espetáculo. Eu não sabia que... Eu achava que a cobra grande ia assustar. Não, a criança não tem medo de nada. Quem coloca medo na criança somos nós. Eu vi a criança enfiando a mão dentro da boca da cobra, que a cobra é enorme, né? Eu queria tirar os dentes e tal. Então, esse espetáculo, ele é apaixonante, assim, para mim. O Portal Encantado, ele encanta mesmo. Não é porque a gente fez o espetáculo. É porque eu vi como ele acontece com as crianças. Então, ele também emociona a gente, ele também encanta
a mãe, que eu chamo até teatro para bebês, não, eu chamo teatro maternal, porque quem leva o bebê para o teatro é a mãe, né? É o pai. Então está sendo uma experiência assim muito boa. Pena que foi interrompida, a gente não conseguiu engatar assim e ver como é que isso se espalha, que expande. A gente ainda não sabe o resultado final desse trabalho, porque a gente não conseguiu startar isso e fazer com que seja um trabalho consistente de temporadas, de apresentações, de participação. Não deu ainda. A gente tem aqui o Paulo Lage comentando que é muito mais difícil mesmo. O Paulo Lage, ele também trabalha com espetáculo para bebês em Portugal e já veio para cá com o espetáculo dele. E eu concordo, assim, que é muito mais difícil. Eu confesso que eu não sabia o que esperar, né, de um espetáculo como esse, porque é um público que a gente não tem noção, né, não está acostumado a trabalhar. E eu realmente fiquei muito surpreso a cada apresentação que a gente fez, o quanto as crianças ficam ligadas no espetáculo. Mesmo em alguns poucos momentos tendo blackout, elas não se assustavam com o escuro do teatro, porque elas ficavam à vontade, elas estavam à vontade com aquilo tudo. E eu fiquei bem feliz em ver isso e ver como o teatro atinge também essas pessoinhas, né? E é difícil, é realmente muito difícil, mas também é bem possível. Paulo Lage está iniciando agora uma pesquisa mais aprofundada também sobre o teatro de bebês, é um grande parceiro nosso aí. E concordo com ele, é difícil, mas eu acho também que é difícil, mas é bem possível. Eu quero dizer também que o Paulo Lage também me mostrou como que é esse trabalho com criança, porque ele veio em 2 edições. E eu viajei com ele para Niterói, para o Rio de Janeiro. A gente viajou, porque os grupos que vêm de fora, eles não se apresentam só em São Paulo. A gente vai para outros lugares, outros estados até, né? No caso, Rio de Janeiro e Niterói. E através também do trabalho que o Paulo Lage trouxe, isso também me animou mais a olhar para esse público, a trabalhar com esse público. Também o Paulo Lage é um dos colaboradores do Circuito Teatro em Português. Legal. Eu vou abrir aqui, a gente está a 15 minutos de terminar a live. Se alguém quiser fazer uma pergunta, ou tiver alguma questão para perguntar para a Creuza aí, para fazer para a Creuza em relação aos espetáculos, ou em relação ao circuito, ao festival, em relação às viagens, fique à vontade, tá? E a gente vai conversando e se entrar alguma pergunta, alguma questão, eu já coloco aqui para ela. Não sei se a Creuza consegue ver. O Cláudio está dizendo o seguinte, que ele está aqui com a Letícia, a Marli e a Lara. O Cláudio é um artista chileno, perdão, Cláudio, e a Letícia e a Marli são atrizes do Dragão 7. A Letícia virou mamãe há pouco tempo, há 1 ano, né? A Lara é a filhinha, netinha da Marli. E então elas estão de licença maternidade do Dragão. Licença maternidade para mãe e licença para vovó, né? Também, né? Mas elas participam sempre quando elas podem, de alguma forma. E obrigado por estarem aqui com a gente, dando essa força aí. E deixa eu ver, tem alguma pergunta? A Robson Emílio está na rede aqui também. Por enquanto não tem perguntas. Mas fala, como, Creuza, quando você traz, qual é o processo de seleção das companhias para o circuito de teatro em português, para o festival? Qual é o critério que você coloca para escolher as companhias? Como o festival ele é um resultado de colaborações. O festival ele não é um festival que você tem uma curadoria com tema. Tem uma curadoria. A gente teve a Rita, né? A Ritinha Valente, que é uma portuguesa, que se formou na UCLA, em Los Angeles. Ela veio para o Dragão, veio para a mostra para conhecer. Ela estava fazendo o TCC dela, era sobre festivais de língua portuguesa. Então, ela esteve em Cabo Verde. E quando ela se apresentou para vir para cá, era para ela vir só como ouvinte, né, do festival. Mas, como sempre, a gente já envolveu a Rita, e ela já veio trabalhar com a gente, ela trabalhou em várias edições. E me ajudou muito nisso.
como o objetivo é intercâmbio, o que é intercâmbio? Você tem que trocar. Quem recebe é recebido. Essa é a ideia. Então, assim, muitas companhias que vieram para o Brasil receberam não só o Dragão 7, como outras companhias, como eu disse, de outras cidades, de outros estados. E daí que começa a fomentar esse projeto de intercâmbio. Então, o circuito, ele não tem um edital assim aberto, que fecha, que uma curadoria desconhecida ou que ninguém sabe quem é escolhe. Não. Isso é uma troca. Por isso que se repetiu durante muitos anos as companhias vindo para o Brasil, as mesmas companhias, claro, com trabalho diferente. E essas companhias apresentam outras companhias e isso vai criando uma rede dentro desse intercâmbio que possibilita a realização dessa criação de coproduções, né? A gente já apresentou grupos do Timor-Leste, já tiveram aqui, já esteve nesse festival uma companhia do Timor-Leste. Para você ter uma ideia, eles viajaram 4 dias para chegar aqui. Nossa. Então, é de uma riqueza isso que nem instituições que trabalham com os 8 países de língua portuguesa tinham tido contato com o grupo do Timor-Leste, por exemplo. E a gente teve. E também tem a Tânia Pires, do Rio de Janeiro, que faz o FestLip, que também reúne os países de língua portuguesa, que é um trabalho muito importante mesmo. Eu que realizo o festival, eu sei quanto isso é trabalhoso, é difícil você reunir tanta gente assim. Então, tudo isso que se faz é uma rede que se cria e que fortalece a realização de um projeto. Então, como que é escolhido? Como que eu escolho, por exemplo, quem vai para os festivais que eu posso indicar, ou que vai para Portugal, ou que eu apresento para participar dessa mostra de Arcos de Valdevez, por exemplo? Durante o circuito, eu recebo os projetos e aí envio para os diretores de lá, envio para a Casa das Artes, e aí eles escolhem, e a partir desse momento que eles escolhem, aí eu trabalho para que essa companhia que está indo, ou que como já foi de Manaus, ou de Curitiba, ou de Salvador, da Bahia, ou do Rio de Janeiro, tenham outras apresentações em outras cidades que eu conheço, que eu tenho contato, porque não dá para sair do Brasil e fazer uma única apresentação, não é? Sim, não dá. Tem condições. Então é isso. Esse é o trabalho que eu faço. Eu trabalho dentro, criando uma rede de contatos, de pessoas que vão se conhecer. O circuito possibilita isso. Os festivais lá na Europa que a gente participou também possibilitou isso. Em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde. A gente tem trabalhado desse. O Paulo Lage está dizendo aqui, falta falar do Mena. E ele também disse que já participou do FestLip. FestLip é o Paulo Lage. O FestLip também, acho que, se eu não me engano, foi organizado pelo Sesc, não? Não? Ou estou enganado? Sim, a Tânia Pires, ela faz com quem dá o apoio para ela. Ela não, perdão. Eu me confundi aqui, o FestLip do Rio de Janeiro e o do Sesc aqui em São Paulo é outro. Já corrigi, Paulo Lage. Outro festival. Mas assim, o Mena Brandt, eu falei do que a gente já foi para o festival, já trouxe o Elinga Teatro, que o diretor é o Mena Brandt. Em 2012, a gente foi para Angola e fomos convidados pelo Elinga Teatro, pelo Mena Brandt, e participamos lá desse festival. E eles já vieram, acho que em 2 ou 3 edições do Circuito de Teatro em Português. Falei do Mena Brandt, sim, Paulo Lage. Pronto, tá falado. E fala rapidinho aí, fala também da importância dessa história toda do Dragão 7, desses teus contatos, de pessoas. A gente sabe que a gente que é do grupo, a gente sabe que teve um número específico e interessante de artistas brasileiros que foram para a Europa ou para outros países com o Dragão 7, ou seja, por oficina, né, ou por algum projeto, ou com espetáculo, e acabaram ficando e tiveram trajetórias bonitas, assim, nessas empreitadas que eles resolveram ter nesses países. Fala um pouquinho aí dessas pessoas
Se quiser, não precisa citar nome também, né? Então, dentro das oficinas que a gente fez, dentro das oficinas de formação que a gente fez, teve uma específica e muito importante em Camaçari, e essa oficina foi dada pelo diretor Rui Madeira, da Companhia de Teatro de Braga, onde ele ia escolher um artista só um ator, um jovem, que nem era artista formado ainda, para ter a formação lá em Braga, lá em Portugal. E aí a gente fez em Camaçari, a gente fez na Cidade do Saber, uma oficina, e no dia que ele tinha que escolher um ator, né, para participar do projeto, ele não conseguia. Ele escolheu 3 atores. Foram 2 atrizes e um ator. Uma é a Mabelle, o outro é o Alex Miranda, e a outra vai me matar, que eu não estou lembrando o nome dela agora. Não me lembro o nome dela agora. Bom, enfim, são 2 artistas e um ator que foram estudar em Braga e se formaram lá na universidade. Eu não sei se os 3 se formaram, mas sei que Alex Miranda se formou. Então, como resultado desse projeto de intercâmbio, você tem uma ideia, a gente conseguiu a formação de atores. A gente conseguiu formar artistas que hoje fazem cinema, teatro, o Alex Miranda é escritor. Eu acho isso fantástico, de artistas que eram de Camaçari, de Salvador, na Bahia, nem é de São Paulo, mas é de outros estados também. E isso eu acho muito bom, porque você não fica centralizado em uma capital só, né? Então, acho que essa importância, o próprio projeto por si já se coloca como importante. Quer dizer, quando você consegue formar um artista, quando você consegue colaborar para a formação de um único ser humano naquilo que ele quer fazer, que ele deseja fazer, e que dentro do ambiente dele, até aquele momento, não tinha a possibilidade disso, eu acho que todas essas 3 edições já é justificada por esses 3 que já foram para lá. Eu já recebi no Dragão 7 artistas que vieram da Europa também para cá, né? Como eu disse, a Liliana Rosa ficou 6 meses aqui, fez um projeto de residência comigo, e a gente sem dinheiro do governo, sem patrocínio, sem nada. Então, eu acho que a importância já tá justificada, já é isso, projeto desse que já colocou em rede o grupo de Moçambique, que é do Santana. O grupo dele já mudou 2 vezes de nome, que eu não sei qual é o nome que daria agora. Santana, o Mabombo, que também é um escritor que a gente então, tem dele. O Sérgio é isso que eu Mabombo. ia falar. O Santana está colocando aqui. Como foi a experiência de montar Que Deus lhe dê em dobro? Se você puder falar rapidinho, sem te apressar muito, né? O tempo está já batendo. Então, fale aí um pouquinho. O rapidinho que eu posso dizer, Santana, é que foi maravilhoso. A gente pegou um texto de uma realidade de vocês em Moçambique e passou para cá, que também a miséria ela é igual. Em todo país que tem miséria é igual. Riquezas são diferentes, mas a miséria sei lá, mesmo chose. Então, é um texto de um artista contemporâneo, um autor contemporâneo, que é o Sérgio Mabombo. A gente teve o privilégio de apresentar na terra de vocês agora. Pena que você não estava lá, você estava na China. A gente foi o ano passado, né, Hilton, para Moçambique e participamos com o texto Deus lhe dê em dobro. O Sérgio Mabombo assistiu, foi uma noite emocionante. É um projeto, o teatro é feito por pessoas, por sentimento, por emoção. Então, é tudo maravilhoso. Foi muito bom. A experiência foi, o que eu posso dizer? Mais que isso. Você emocionar um cara como o Sérgio Mabombo, você sabe que ele teve um AVC e a gente queria muito que homenageá-lo nesse festival. Ele ficou um tempo impossibilitado, e aí, quando ele teve a possibilidade de sair de casa, para onde ele foi para o teatro. E ele viu um grupo do Brasil que viajou até lá para mostrar para ele como fez uma obra que ele escreveu. Ou seja, é humano isso, pronto, acabou, fim. Então, muito bom. Isso, legal. Gente, a gente vai terminando. Oi, desculpa. Eu preciso falar. É a Fala. Tâmara, Thaís,
que é a atriz que foi escolhida para o projeto que a gente fez das oficinas em Camaçari, na Bahia. É Tâmara, Mabelle e Alex Miranda. Desculpa, Tâmara. Ah, legal. Ó, tá batendo assim, 59 minutos aqui, então eu vou falar rapidinho. Quero agradecer a Creuza Borges, minha diretora, minha amiga, a minha fada madrinha aí. A Creuza praticamente é a madrinha do meu grupo de teatro lá em Quieta Companhia. Sem ela, não conseguiria ter feito metade do trabalho que eu fiz, que eu realizei. E sempre apoia a gente, é uma das poucas diretores com que eu trabalhei que realmente gosta do ator, ama o ator acima de tudo. E ama o teatro acima de tudo. Ela vai, viaja, e cada vez que ela viaja, ela volta querendo mais fazer teatro no Brasil e mais teatro brasileiro, com mais referência brasileira. Então, é uma pessoa muito importante para a gente, para o teatro paulistano, brasileiro, e para o Dragão 7, para nós. Muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui. Muito obrigado. A gente atrasou um pouquinho, porque a gente teve um problema técnico com celulares e computadores, mas chegamos. E quero, antes de passar a última palavra aqui para a Creuza, quero só dizer que terça-feira que vem, neste mesmo horário, vou fazer mais uma live com um amigo mexicano, Pedro Riunte. Pedro é um artista jovem mexicano que está fazendo muitas séries americanas. Ele participou da série Narcos México, essa última temporada, com um personagem incrível. É um artista legal de se ver, bacana, e vai ser a primeira entrevista em espanhol, então vamos ver o que vai dar disso tudo. Se não der o espanhol, a gente emenda um portunhol. Então é isso. Essa live é para isso, para trazer esses amigos de falantes de português, de espanhol, e é isso, tá bom? Creuza? Bom, quero agradecer você, parabenizar por essa sua iniciativa. Eu vi o primeiro programa com o Sérgio, achei muito bacana e acho muito legal nesse tempo de enclausuramento, de isolamento total, a gente ter algum contato com a realidade lá fora. Eu, por exemplo, estou quase um mês confinada aqui. Imagina que você nem põe mais roupa, você acorda de manhã, você já está de pijama o dia todo. Hoje não, hoje eu tinha um motivo, tomei banho, lavei o cabelo, pus uma roupinha. Então já animou um pouco o dia. Falar dessas pessoas todas que eu falei hoje aqui. Bom, enfim, eu faço teatro, o material do teatro é humano. Eu eu já ouvi dizer que tem diretor que não gosta de atores, mas eu acho isso impossível, porque se a matéria é humana do trabalho que você realiza, é impossível não gostar dos atores. Eu amo os atores, sou apaixonada pelos atores. De vez em quando eu odeio os atores também, muito de vez em quando, e eu tenho certeza que eles também me odeiam, mas no final a gente se ama, sempre. Então, eu tenho um puta de um amor pelo teatro em geral, não só pelo meu grupo Dragão 7, pelas pessoas que já passaram por aqui, as que estão de passagem por aqui. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de falar e também todo mundo que ficou aí, participou com a gente, ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo para todo mundo. Eu agradeço. A live é para isso, é para falar dessa gente, para falar de nós, para falar dos amigos, para enaltecer tantos artistas que estão aí, né, trabalhando, ralando tanto, fazendo história, transformando o teatro a cada dia, ou transformando o seu teatro a cada dia. E é isso, tentando sobreviver, uns vivendo um pouco melhor, outros vivendo muito bem, outros estão ali tropeçando, mas estão vivendo e fazendo teatro, e é dessa gente que a gente tem que falar. Parar de falar de gente desnecessária, e a gente sabe quem são essas pessoas, essa gente. Vamos falar de nós, vamos falar do artista. E é isso, não vou entrar muito não, para não dar muito espaço para essa gente. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado, gente, por quem acompanhou a gente aqui um pouquinho ou tudo. Muito obrigado. Se puderem divulgar para as próximas, eu agradeço, tá? E é isso aí. Se tiverem algum comentário, alguma sugestão, estou aberto aqui, sou todo ouvidos. Podem falar à vontade, tá? Obrigado. Tchau, Creuza. Um beijo, já estouramos o tempo. Fui. Tchau.